Olá pessoal, Pablo Farias aqui, um videozinho rapidinho para vocês. Muita gente me pergunta, Pablo, por que você não se envolve na questão política do Brasil? E às vezes eu não me sinto no direito de tocar nesse assunto, até porque eu deixei a pátria, deixei o Brasil para poder viver nos Estados Unidos. Deixei porque eu queria segurança para minha família, eu queria qualidade de vida, eu queria melhores oportunidades. Então, por uma série de fatores, por uma economia estável, eu queria bastante coisa muito diferente do que aquilo que o Brasil oferecia. E olha que eu saí do Brasil numa época que o Brasil estava muito bem. E eu vi no decorrer de 2005, que foi aquela época boa do Brasil, até agora, as coisas mudarem muito no Brasil. Mas mudarem absurdamente. Eu não estou falando só na questão econômica, eu também estou falando na questão de segurança. Antigamente você até ouvia falar de pais deixando seus filhos ir a pé para a escola, estudar e voltar, e hoje isso é muito raro. Eu não sei, a pessoa que não tem uma condição financeira, né, um pouquinho perto da classe média, ela não se importa muito se o seu filho vai para a escola, ou estuda na escola pública, vai a pé e volta a pé, mas também compartilha dos mesmos perigos e das mesmas dificuldades que as pessoas compartilham. E as pessoas me perguntam, cara, você tem um canal, mais de 100 mil inscritos agora, e por que você não toca na questão das eleições do Brasil? Vamos lá. Primeiro, eu acredito que eu deveria acompanhar de perto o cenário econômico do Brasil. Eu tenho feito isso, eu tenho entendido bastante. Eu tenho visto a forma como o Brasil chegou até hoje, economicamente, parte de segurança. Eu tenho visto o que tem acontecido com o Brasil. E tenho comparado também com os Estados Unidos, onde eu vivo. Eu vivo nos Estados Unidos já tem um bom tempo, já sou cidadão americano, e dá para entender como é uma nação que trata bem os seus contribuintes. O Brasil está acostumado com o conchavo, né? O Brasil está acostumado com eu te dou e recebo. Você vai ser um ministro aqui. Se você for um ministro aqui, nós vamos ter alguns acordos aí políticos para poder beneficiar algumas pessoas. E isso não é por mérito. Na política brasileira, o que eu tenho visto, existe corrupção na americana também, tá, gente? Eu não estou aqui para falar da política americana, mas na política brasileira existe essas trocas. Trocas de favores, troca de pedidos, você deixa esse fulano aqui como assessor, como ministro, ou como algum cargo dentro do governo, e eu te dou isso, eu dou aquilo. O que eu quero dizer com isso? Enquanto houver isso, você não escolhe as pessoas por mérito, você escolhe as pessoas porque tem algum tipo de acordo político. As pessoas falam, Pablo, e o Bolsonaro? Olha, eu acho o Bolsonaro uma pessoa sincera, tá? Eu acho que ele é um cara que ele fala do coração, ele fala o que ele está sentindo. O que eu acho que falta no Bolsonaro? Falta preparo para entender um pouco mais de economia, entender um pouco mais de dados internos do país, na questão de números no gráfico econômico do Brasil. Agora, as pessoas precisam entender também que o Bolsonaro é um cara que ele vai tentar escolher as pessoas de acordo com o coração dele, como eu estou falando. Ele é um cara que fala pelo coração. Tanto é que no passado ele reconheceu que ele falou algumas besteiras, algumas coisas exageradas, até porque quem está num cargo político de tanta visibilidade, às vezes precisa entender que você tem que ser polido em certos assuntos. E o Bolsonaro ele é muito parecido com o que o Trump foi, por exemplo. Não estou falando a pessoa, estou falando parecido com a forma como o Trump se expressava. Ele expressava como? O que vinha na cabeça ele falava. Bolsonaro, o que vem na cabeça ele fala. Agora eu percebo na fala dele que é uma pessoa que tem sim uma certa sinceridade, né? Aí você fala, pô Pablo, mas o Bolsonaro ele é isso, ele é aquilo, ele foi discriminatório em algumas das suas declarações. Gente, eu acho assim, o que você tem que fazer quanto a votar? Você precisa parar, analisar se as pessoas que vão estar lá no poder, se elas vão continuar fazendo esses conchavos, se elas vão continuar fazendo essas trocas, se vai ser mais do que aquilo que a gente já está acostumado a ver nos últimos anos. Ou se você quer algum tipo de mudança, né? Se você quer uma mudança, por que não apostar, às vezes, em uma pessoa que não tem acordos políticos, que não está envolvida em nenhum tipo de esquema
de corrupção. Por que não apostar? Né? Então, vamos ver o que dá. Eu acho que o Brasil precisa de uma mudança radical agora. Não estou dizendo que é a melhor opção, estou dizendo que me parece que o Bolsonaro é uma das únicas opções que o Brasil tem ainda, de uma pessoa sincera e totalmente diferente do que a gente está vendo aí fora. Tem algumas coisas que precisam ser ajustadas? Precisa. Agora ele mesmo falou que o ser humano evolui, então ele pode sim evoluir em algumas coisas. Eu vou dar minha opinião é essa. Eu acredito que Pablo, né, e não vou induzir ninguém a fazer isso, mas Pablo, eu acho que hoje eu votaria no Bolsonaro. Né? Como eu falei, ele falta muita coisa nele, mas também ele pode contratar pessoas capacitadas para poder preencher aqueles locais ali que falta conhecimento dele. E de segurança pública ele entende muito bem e eu sou de acordo com a forma como ele encara a segurança pública. Bandido, realmente, se você tiver pena de bandido, você vai entrar num problema sério. Né? A mídia tenta, eu vejo nesses debates, a mídia tenta colocar ele como um cara que quer matar também a comunidade carente quando entra para poder destruir bandido, alguma coisa assim. Mas você precisa entender o seguinte, nos Estados Unidos todo mundo tem uma arma praticamente. Bandido não entra na tua casa para roubar porque sabe que ele tem arma, ele sabe que ele vai ser furado de bala. O cara não entra no teu carro para roubar porque ele sabe que você tem arma. Eu sou imigrante e tenho arma nos Estados Unidos, então eu acho que de segurança pública ele entende muito bem. E esse é um dos maiores reclames da população brasileira hoje. É o quê? Falta de segurança. 9 de cada 10 pessoas que eu atendo que querem morar nos Estados Unidos, eles estão preocupados porque não tem segurança. Eles não acreditam mais na paz do ir e vir. E nos Estados Unidos, por que muita gente tem mudado para os Estados Unidos? Porque quer paz. Quer ir e vir sem ter perigo de ser sequestrado, relâmpago, sem ter perigo de estar num caixa eletrônico e ser roubado. Gente, nos Estados Unidos, banco não tem nem porta giratória, não tem nem segurança. Quantas das vezes eu abri a porta do banco para um camarada entrar com um carrinho cheio de dinheiro, eu mesmo segurando a porta. Então, assim, a diferença é muito grande. Por quê? Porque se valoriza muito mais o policial do que o bandido. Então, de segurança pública, o Bolsonaro está muito bem. Com chavos, ele também está muito bem porque ele não está se envolvendo com essa galera que quer trocar favores para poder ter alguma coisa na política. Então, o meu conselho para você, analise, não deixe do mesmo. O Brasil precisa de mudança. Eu amo o Brasil, vivo nos Estados Unidos, mas amo o Brasil. Se eu retornaria para o Brasil? Não, provavelmente não retornaria para o Brasil. Mas tenho pessoas queridas e amo muita gente que está no Brasil e eu amo a minha terra, o Brasil. Tá bom? Então, assim, só deixar aqui minha opinião para vocês, nesse tempo de eleição. Eu acredito que o dólar vai subir, vai descer, vai subir, vai descer, porque as eleições elas mudam muito esse quadro econômico, mas quando tudo isso se normalizar, aí sim eu acredito que o dólar vai começar a melhorar os valores. Tomara que isso aconteça. De qualquer forma, Deus abençoe vocês. Só queria dar uma opinião. Acho que eu deveria colocar um vídeo nesse sentido. Não sou nenhum expert em economia, em situação do país ou em eleições. Eu só estou dando uma opinião sincera de alguém que está assistindo esse cenário político aqui de Camarote. Tá bom? Até a próxima. Curta o vídeo se você gostou. Se você não gostou, descurta, sei lá. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.